Aqui estamos novamente, continuando em funções inorgânicas, em função dos sais. Só que agora nós vamos falar sobre nomenclatura dos sais. Para falar sobre nomes de sais, vamos precisar de consultar tabelas de cátions e de ânions. Vamos colocar aqui ao lado a tabela dos cátions. Repara que nessa tabela de cátions, eu coloquei assim, em vermelho, as cargas elétricas. Então, você pode ver que tem carga mais 1, mais 2. Então, aqui, ó, mais 1, mais 2. Só que tem alguns lugares que eu tenho mais 1 e mais 3, mais 2 e mais 3. Então, lembrando que tem cátions que tem apenas 1 NOx e cátions que tem 2 NOx. Como dar a nomenclatura de um sal? A regra é a seguinte: sempre dá o nome de um sal de trás para frente, ou seja, começa pelo ânion e termina pelo cátion. Sempre desse jeito. Vamos dar um exemplo. Olha para esta fórmula, Na2SO4. Então, ó, esse daqui é o meu cátion. E esse daqui é meu ânion. Então, é para começar dando nome ao ânion e terminando com o nome do cátion. Então, vamos apagar ali e vamos colocar a tabela de ânions para a gente ter as duas tabelas ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou procurar o meu Na para ver o nome dele. Vou lá na tabela, né? Procurar o Na. O Na, eu coloquei ali numa setinha amarela. Está dizendo que o Na se chama sódio. Agora eu vou procurar o SO4 na tabela de ânion. Vou lá na tabela de ânion, tá com a setinha vermelha. SO4 menos 2, o nome dele é sulfato. Lembrando que o nome é de trás para frente. Então, olha como é que vai ficar o nome daquilo ali. Sulfato de sódio. Simples. Vamos no outro. PbNO3, 2. Bom, primeiro eu vou procurar o Pb. A setinha onde eu coloquei? Aqui. Só que quando eu olho o Pb, eu vejo que o nome dele é chumbo. Tudo bem. O problema é que ele tem 2 NOx. Se ele tem 2 NOx, você tem que falar qual chumbo que é. Para identificar, você pode colocar em algarismo romanos o número da carga elétrica. Se for o chumbo mais 2, você vai colocar chumbo 2 em algarismo romanos. Se for o chumbo mais 4, você vai colocar chumbo 4. Ou então você vai usar a terminação ico-oso. Mas a gente não vai falar chumboso ou chumbico, né? A gente vai falar plumboso ou plúmbico. Lembrando que a terminação oso é para menor NOx e a terminação ico é para maior NOx. Ah, como é que eu vou descobrir se é o 2 ou se é o 4? Bom, se eu quero saber do chumbo, eu vou no nitrato e ver que número que está abaixo do nitrato. Repara que o número que está aqui é o número 2. E esse 2 veio em cima do chumbo. Como o chumbo é um cátion, ele é positivo. Então, é o Pb mais 2. O mais 2 é o menor NOx. Ou você fala chumbo 2 em algarismo romanos, ou então você usa a terminação oso, no caso, plumboso. Então, você tem a opção de dar, né, 2 nomes para eles. Agora, você vai procurar o NO3. O NO3, ali na tabela, eu coloquei outra setinha vermelha. O nome dele é nitrato. Olha como é que seria o nome. Ou você escreve nitrato de chumbo 2, uma opção. Ou uma segunda opção. Você vai escrever nitrato plumboso. Repara que quando a gente usa o oso ou o ico, a gente não coloca o D. A gente coloca o nome do ânion e o nome do cátion. Só, usando o ico-oso. Agora vamos falar sobre fazer a fórmula de um sal. Bom, para fazer a fórmula de um sal, lógico, eu preciso novamente da tabela de cátions e ânions. Eu tenho um nome aqui, ó, sulfato de sódio.
Como é que eu faria a fórmula do sulfato de sódio? Primeiro, você tem que saber que todas as fórmulas... Ah, falou em fórmula? Como é que começa a fórmula? Toda a fórmula, primeiro você põe o cátion e depois você põe o ânion. Esta é a regra. Primeiro cátion e depois ânion. Então, funciona assim. Em cima do cátion tem uma carga. Vamos colocar X. Em cima do cátion tem uma carga que eu vou chamar de X. Em cima do ânion tem uma carga que eu vou chamar de Y. A regra é que essas cargas serão trocadas. Então, vai ficar a carga do ânion vem para o cátion e a carga do cátion vai para o ânion. Aqui, esse Y e esse X não pode ser número 1 e não pode ter sinais. E antes de você trocar, sempre vai ter que simplificar, se der. Tudo bem? Então, vamos ver exemplo. Sulfato de sódio. Bom, como tem que começar pelo cátion, eu vou procurar primeiro o meu cátion. Esse aqui é meu cátion. Então, vou lá procurar o sódio. Repara que a fórmula do sódio é Na e ele é mais 1. Então, eu coloco Na mais 1. Agora, eu vou procurar o sulfato. Tá ali. A fórmula dele é SO4 menos 2. Como eu disse que o Y e o X, esses números que eu coloco aqui embaixo, não pode ser 1, então aquele 1 eu já vou sumir. Sumiu. Não vai poder descer mesmo, né? Só que esse 2 que está aí, ele vai descer. Trocado, sem sinal. Então, aquele 2 vem para cá. Então, a fórmula é Na2SO4. Acabou. Esta é a fórmula do sulfato de sódio. Vamos ver a outra. Fosfato niqueloso. Bom, então eu vou começar pelo níquel, que é meu cátion. Vou na tabela e procuro o níquel. O níquel está aqui. Só que o níquel tem o níquel 2 e tem o níquel 3. Então, eu tenho que saber qual eu vou pegar. Então, eu vou olhar o nome, né? Nome terminou em oso. Sempre que terminar em oso é para pegar o menor NOx. Entre o mais 2 e o mais 3, é o mais 2 que você quer. Agora, fosfato. Vamos lá na tabela procurar o fosfato. O fosfato é o PO4 menos 3. Então, eu coloco PO4 menos 3. Repara que agora não tem o número 1 em cima, então não posso sumir com nada. O número 2 e o número 3 é um número par e um número ímpar, não dá para simplificar, então eu vou ter que descer os dois. O número 3 vai sair dali e vem para cá, sem o sinal. O número 2 vai sair lá de cima e vem para o lado de cá, sem o sinal. Só que quando esse número 2 descer, aqui eu tenho duas letras maiúsculas. Eu tenho dois elementos. É obrigatório abrir parênteses. Então, você vai abrir parênteses aí, não é porque tem aquele número 4. É porque eu tenho dois elementos químicos. Então, vai ficar Ni3, PO4 dentro de um parênteses, 2. Vamos ver se eu tivesse que simplificar. Vamos ver se fosse o nome assim, ó. Carbonato de cálcio. Primeiro eu iria procurar o cálcio. Bom, o cálcio está aqui e ele é mais 2. Então, eu iria colocar lá Ca mais 2. Agora, eu vou procurar o carbonato. Carbonato está aqui e ele é CO3 menos 2. CO3 menos 2. Agora vai uma dica. Mais 2 e menos 2 são iguais. Quando são iguais, você vai simplificar e vai ficar 1 e 1. 1 a gente não desce, pode cancelar tudo. A fórmula é apenas CaCO3. Só isso. Aí, dê um exemplo se desse para simplificar.
Então, vamos fazer outro. Vamos ver se desce para simplificar. Então, opa. Se fosse carbonato de chumbo 4. Então, o chumbo está aqui. Então, você iria colocar Pb mais 4, o carbonato CO3 menos 2. Agora dá para simplificar. 4 e 2 dá. Esse 4 iria ficar 2 e esse 2 iria ficar 1. Bom, quando é 1, tem que fazer o quê? Sumir. Mas quando é 2, não. Esse 2 vai ter que descer para cá. Só que quando desce e tem duas maiúsculas, vai ter que fazer o quê? Abrir parênteses. Então, é Pb, CO3, 2. Aí, acabou. Tudo bem, então? Bom, gente, então até a próxima aula. Deixa um curtir aí, tá bom? Tchau!